Olá, queridos irmãos, queridos amigos da nossa amada Sociedade Espírita Renovação, a nossa querida SER. É uma alegria muito grande sempre estarmos juntos. Hoje vamos navegar um pouco pelo nosso Evangelho segundo o Espiritismo. A fé de que nos fala o capítulo 19 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo não é a fé comumente entendida por todos na sociedade. Os materialistas, por exemplo, têm a fé como um artigo quase que de crendice, não a levando de forma séria, como se aquele que tivesse fé fosse alguém que aderisse de forma irracional, incondicional a uma ideia ou a um princípio, sem um critério de avaliação objetivo. A fé, para os materialistas, é quase como uma abdicação, como se eu abdicasse de um atributo essencial do espírito, que é o pensar, que é o pensamento. Mas a doutrina espírita nos apresenta uma outra visão da fé. A fé raciocinada, a fé que pergunta, a fé que argumenta, a fé que ilumina a sua análise à luz da razão. É essa a fé que a doutrina espírita nos apresenta. Mas para que nós a entendamos, nós precisamos estudar. Estudar a moral do Cristo. Estudar a doutrina espírita, que veio justamente para explicar, para dizer aquilo que não poderia ser dito à época da vinda de nosso Salvador entre nós. Portanto, é importante que estudemos de forma séria, sistemática, de forma perseverante. Estudar faz toda a diferença, até mesmo na nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar, mas muito além do que apenas para o nosso bem-estar. Essa fé à luz da razão, que é adquirida, que é desenvolvida através do estudo sistemático, sério e perseverante, ela precisa ser entendida por nós. E ela ilumina o nosso coração, dissipa as trevas do desespero até nos momentos em que passamos pelas maiores dores das nossas vidas. Temos conversado com muitos irmãos nossos através dos atendimentos fraternos, especialmente aqueles que não são espírita, quando eles, diante das dores, das aflições, eles se perguntam, com razão, por quê? Por que estaria eu passando por esse problema, por essa dor, por essa aflição? Onde está essa justiça de Deus que todos falam que existe? E muitos se perguntam por quê, apesar de que muitas vezes não nos damos conta de que aqueles que sofrem buscam pelas respostas. E muitos já nos dizem, por que Deus me faz pagar pelo que fizeram os meus antepassados? Pelo que fez meu pai, meu avô, meu bisavô? Em referência ao primeiro mandamento do Decálogo contido na Bíblia, lá em Êxodo capítulo 20. Já no primeiro mandamento, onde deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e não fazer adoração a imagem nenhuma na terra, na água, no ar, existe uma frase que abala a estrutura da fé de muitas pessoas. A frase diz que Deus se vingará ou castigará, dependendo da tradução, a iniquidade, os pecados dos homens até a terceira e quarta gerações. E muitos se perguntam, diante desses sofrimentos, e sem entender melhor essa frase, por que teria eu que pagar pelo erro dos meus antepassados? O que eu teria feito para pagar pelo erro deles? E é a doutrina espírita, através de um estudo mais detalhado, mais aprofundado, que vem nos dizer de que essa frase, de que a tradução
de que o caminho percorrido desde que Moisés recebeu o Decálogo até os dias de hoje, até a tradução da Bíblia, passou por diversas línguas e diversas transformações. Muitas vezes, diversas mutilações. Porque se Deus nos castigasse pelo erro dos nossos antepassados, onde estaria a justiça de Deus? A justiça precisa ser um atributo da divindade, sem a qual Deus não seria Deus. E a doutrina espírita então nos diz, nem em todos os evangelhos, mas em alguns, dependendo da tradução, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos uma nota. Já no primeiro capítulo do nosso Evangelho, Eu não vim destruir a lei, quando Kardec nos expõe a explicação sobre o Decálogo, ele nos diz que nesse primeiro mandamento, Moisés recebera, não que Deus se vingaria, porque isso, a vingança é um atributo de espíritos ainda inferiores, mas que Deus castigaria no sentido de sofrermos as consequências do afastamento das suas leis soberanas, a nós, não até a terceira e quarta gerações, mas na terceira e quarta gerações. Uma simples palavra, até, para na terceira e quarta gerações, faz absoluta diferença, porque se Deus nos castigasse até a terceira e quarta gerações, ele simplesmente não existiria, porque não estaria nele um atributo essencial da divindade, que é a justiça infinita. Não seria justo pagarmos pelos erros de nossos antepassados. Na terceira e quarta gerações, significa que nós pagaremos o resultado de nossas próprias escolhas. Como arquitetos das nossas próprias vidas, nós sofreremos as consequências, nós mesmos, na terceira e quarta gerações, significando dizer que voltaremos para arcar com as consequências de nossas escolhas, sejam elas boas ou não. Estudando, muitos diriam que a doutrina espírita tem como base a comunicabilidade dos espíritos, que essa comunicabilidade com os espíritos seria mesmo proibida e, portanto, isso tiraria a autenticidade, a autoridade da doutrina espírita. Não deveríamos consultar os mortos, é o que nos diz o quinto livro do Pentateuco Mosaico, Deuteronômio, lá no seu capítulo 18. Não deveríamos consultar os mortos. Portanto, a doutrina dos espíritos, a nossa veneranda doutrina espírita, nenhuma autoridade teria, nenhuma validade teria. Mas é o próprio Jesus, no Novo Testamento, ele que não veio destruir a lei, que talvez na mais bela passagem de todo o livro sagrado, Simão Pedro, Tiago e João presenciam a transformação de Jesus no Monte Tabor. Quando ele tem as vestes iluminadas e o rosto iluminado fulgurante como o sol, a conversar com Moisés e Elias. Estaria Jesus infringindo a lei? Não. Absolutamente. Todas as religiões, ainda que muitas neguem, são baseadas, são estruturadas nessa comunicação do mundo físico com o mundo espiritual. Não poderia ser diferente, pois a religião em si é a nossa ligação com o Criador no mundo espiritual. Como ter notícias desse mundo espiritual tão somente por nós mesmos encarnados? Precisamos dessa comunicação. E Jesus o faz e nos deixa esse legado, que muitas vezes não entendemos. A existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade das existências e a evolução. A evolução.
Seria esse o quinto princípio básico da doutrina espírita, a evolução. O primeiro princípio básico da doutrina espírita é a existência de Deus. O segundo é a imortalidade da alma. O terceiro, a comunicabilidade dos espíritos. O quarto, a pluralidade das existências. Seria o quinto, a evolução. Como é importante estudarmos. É o estudo que nos liberta. É o estudo aprofundado que nos traz essa fé inabalável. Onde, quando nós iluminamos todas as questões das nossas vidas à luz da razão. Nós precisamos estudar, mas o nosso estudo, não bastando que seja realizado, não bastando que estudemos, o nosso estudo precisa ter um objetivo. Objetivo que não é apenas a instrução, que não é apenas o saber, mas sim a nossa transformação. Sem o estudo, jamais conseguiremos progredir. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. É Jesus, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nos falando da importância do estudo. O amor e a sabedoria são as duas asas que conduzem os anjos à presença de Deus. É o ensinamento do próprio Cristo, na obra Jesus no Lar, nos falando da importância de nós nos instruirmos, de estudarmos de forma séria, aplicada e perseverante. Mas importa não apenas o estudo, importa o objetivo do estudo. Qual é o objetivo nosso íntimo de cada um quando estudamos? Quando debruçamos a nossa atenção, o nosso empenho, as nossas horas, a nossa dedicação, nos livros ou nas diversas fontes de aprendizado, qual é a nossa intenção? Tantos são aqueles que se instruem por sede de dominação, por vaidade, por orgulho, para que se coloquem em evidência. Quantos estudam com uma intenção menos nobre? O estudo, o objetivo essencial do estudo é a nossa evolução. A nossa evolução. E muitas vezes, ainda que nos esforcemos, não damos conta de entender toda a máxima do Cristo, toda a moral do Cristo. Daí, a doutrina espírita nos oferecer esse legado de valor imensurável que nos traz toda a moral do Cristo de forma pormenorizada, explicada à luz da razão, já que hoje nós podemos conhecer toda a moral do Cristo. E Kardec nos ensina na Revista Espírita que nós precisamos também, além do estudo, além do nosso esforço pessoal, nós precisamos estudar em grupos. Daí a formação dos grupos de estudo nas casas espíritas. Muitas vezes, sozinho, não damos conta. É preciso que nós nos reunamos, que nós aprofundemos esses estudos em conversas edificantes, buscando o conhecimento, a troca de conhecimento. O conhecimento também daqueles que nos antecederam nos estudos, que foram buscar o estudo mais aprofundado nesse ou naquele capítulo e podem, de forma tão eficiente, nos ajudar. Os estudos em grupo, nos ensina Kardec na Revista Espírita de 1868, é fundamental nas nossas vidas, porque o estudo em grupo, quando tem por objetivo o bem, quando tem por objetivo o nosso progresso, ele nos fortalece.
até mesmo contra o assédio do mal. Não apenas do mal que reside em nós, o maior de todos, mas do mal que vem de fora. São incontáveis os irmãos do plano espiritual, interessados na nossa estagnação. E o mal, como nos diz Kardec na própria Revista Espírita de 1868, é organizado, é articulado. Se utiliza de estratégias, mesmo dentro dos grupos de estudos, nas casas espíritas, quando encontra corações invigilantes. O mal se utiliza de estratégias para nos desanimar, desmotivar, nos dissuadir da ideia de buscar esse estudo e, como consequência dele, o progresso. E as estratégias, muitas vezes, são imperceptíveis a nós. O afastamento dentro de um próprio grupo, pela intolerância, pelo melindre. Os nossos grupos de estudo podem ser minados por esses nossos irmãos menos felizes, para os corações invigilantes, não em função do poder que esse mal tenha apenas, mas especialmente por nossas próprias imperfeições, sejam elas o melindre, o orgulho, a vaidade, a vontade de projeção, para que nós nos afastemos. Isolados, somos mais fracos. E vejam o que nos diz Kardec, uma frase que nós imaginamos que seja da nossa vida contemporânea, e ele já nos dizia sobre ela em 1868 na Revista Espírita: a união faz a força. É o que nos diz Kardec sobre a importância do estudo em grupo, da formação dos grupos de estudo, com o objetivo do progresso, com o objetivo do nosso progresso. Mas não é apenas na divisão que o mal se utiliza para nos afastar, nos desmotivar, nos dissuadir da ideia do estudo. Eles atuam exatamente nas nossas imperfeições, naquelas crenças equivocadas e limitantes que nós nos impomos e que, na esmagadora maioria das vezes, sequer são nossas as crenças. Aqueles que as depositaram nos nossos corações, nas nossas mentes, como que um chip a nos trazer uma programação. Muitas vezes já se foram de há muito do nosso planeta e de geração em geração nós as agasalhamos nos nossos corações como se fossem verdades. Acreditamos, muitas vezes, que a nossa evolução, o nosso progresso se realizará vagarosamente, de que nós precisamos de muito, muito, muito tempo e que apenas passo a passo, pouco a pouco, nós conseguiremos o nosso progresso. Por isso, talvez, muitas outras doutrinas religiosas classificam o Espiritismo, a doutrina espírita, como a doutrina do comodismo. Doutrina do comodismo. Porque nós, cientes da reencarnação, tantas vezes adiamos o nosso progresso. Porque alguém nos disse que nós vamos crescendo pouco a pouco. Que apenas pouco a pouco nós progrediremos. E Jesus nos envia os seus ministros em todas as épocas. Deus envia os seus mensageiros em todas as épocas para nos mostrar dos nossos potenciais. Foi o próprio Cristo que disse: vós sois deuses, e nos trouxe esses exemplos para as nossas vidas. Esses nossos irmãos que nos antecederam na jornada evolutiva. E o que fazemos com eles? Nós os mitificamos. É mais uma estratégia do mal organizado, além de apenas alimentar nos nossos corações e nos nossos pensamentos de que nós só progrediremos pouco a pouco, passo a passo. Em muitas encarnações, eles apenas alimentam essa crença dentro de nós
e obtêm um resultado muito eficiente, porque são muitos os corações que nisso acreditam, inclusive trabalhadores e expositores espíritas, tantos dos ministros de Deus, dos enviados do Cristo, que nos são colocados na nossa própria vida cotidiana, nós os mitificamos, nós os colocamos como que num pedestal inalcançável. Esquecendo que Kardec nos diz que o nosso mais perfeito modelo, o guia a nós todos da humanidade é o próprio Cristo. E mesmo aqueles que vêm em seu nome nos ensinar nos relembrar dos seus ensinamentos, nos ensinar das leis de Deus, nos relembrar das leis de Deus, nós os mitificamos porque é conveniente. Assim, nós não assumiremos a responsabilidade de agir tal qual esses mensageiros, tal qual esses exemplos que Jesus nos envia para nos dizer que é possível. Adiamos para outras encarnações alcançar o nível intelectual e moral que esses nossos irmãos vêm nos exemplificar. Quando olhamos um Paulo de Tarso, nós dizemos: precisaremos de incontáveis encarnações, de muito, muito tempo para atingirmos o nível de Paulo de Tarso. O quanto não deve entristecer o próprio apóstolo dos gentios de nos ouvir dizer isso. Não apenas com os nossos pensamentos, mas com os nossos corações. De que serviria o exemplo dele, que de assassino e perseguidor de cristãos se transformou naquele que talvez seja o maior divulgador da doutrina cristã, do cristianismo em todos os tempos. Para que o seu esforço tão grande e o seu exemplo, se nós o mitificamos e o colocamos num pedestal, dizendo que o seu nível é inalcançável? Qual não é a tristeza de Maria, de Magdala, de nos oferecendo um exemplo tão belo, nós a classificarmos como santa, inalcançável? Esse nosso pensamento é desastroso. Desastroso não apenas para nós, mas para os nossos irmãos que nos cercam. Essa crença limitante de nossa evolução, atrelada, aliada a centenas de encarnações aqui nesse planeta tão inferior, funciona como um vírus. Não um vírus físico, esse micro-organismo, que muitas vezes é terrível, como esse que nós estamos passando, mas esses vírus físicos, eles são capazes de nos tirar uma vida, de nos levar uma existência. Mas esse vírus, essa crença limitante do pouco a pouco, é capaz de nos levar muitas vidas, muitas encarnações, se nós dela não nos libertarmos. Mas nós, os que nela acreditamos por conveniência, não aqueles que acreditam nela por não conhecerem a verdade que o Cristo nos trouxe e que Kardec nos trouxe, mas aqueles que nela acreditam, e especialmente aqueles que a divulgam pelas suas próprias necessidades, sofrerão sérias consequências. Todos nós que falarmos dessa forma, que espalharmos, que divulgarmos a doutrina do pouco a pouco, do tempo, sofreremos as consequências não apenas nas nossas vidas, mas pelo resultado que isso traz na vida dos nossos irmãos. Não são poucas as pessoas que sucumbem diante dessa crença. Encontram muitas vezes na doutrina espírita a esperança para suas dores, para dias melhores, mas quando recebem a notícia devastadora de que apenas com muito, muito, muito sofrimento,
muitas e muitas encarnações é que elas alcançarão a redenção das suas almas, mesmo que enveredem os melhores esforços. Essa crença é destruidora de esperanças. E nós não podemos viver sem esperança. O nosso querido Divaldo, esse exemplo que Jesus coloca nas nossas vidas e que também o mitificamos como se ele fosse inalcançável, ele, que além da mensagem do Cristo, nos traz o próprio exemplo, a própria vida, em testemunho de que sim, é possível evangelizarmos os nossos corações. Ele nos traz uma história muito marcante a esse respeito. Um dia, atendendo na Mansão do Caminho, uma senhora de porte muito nobre se aproximou do Divaldo e disse: eu não acredito em Deus. Eu não acredito nos espíritos. Eu não acredito na doutrina espírita. Eu não acredito nem no Senhor. E ele, olhando para ela, disse: irmã, em que posso ser útil? E ela disse: então, eu queria ter notícias do meu filho. Mas eu não acredito em nada disso. E Divaldo, então, sabiamente disse a ela que a eletricidade, os micro-organismos já existiam muito antes de nós neles crermos. Que as doenças, ela, como se identificara como psicanalista, as doenças psíquicas, elas já existiam muito antes de nós, humanos, terráqueos, as classificarmos. E ela, como que sem jeito, disse: eu preciso de notícias do meu filho. Ele se foi. E me disseram que o Senhor fala com os mortos, embora eu não acredite. Nesse momento, um rapaz, com o seu perispírito altamente danificado, em profundo estado de sofrimento, se acercou do nosso querido Divaldo e disse: não dê ouvido a ela. Ela é uma assassina. E o Divaldo, então, sem poder falar da real situação daquele jovem que se encontrava em profundo estado de perturbação, Divaldo, então, sem poder dar notícias do rapaz, a mãe, viu, então, uma senhora de porte nobre do plano espiritual se aproximar e acolher o rapaz, que esbravejava palavras de agressão contra a própria mãe, classificando a mãe como assassina. Então chega a senhora, que era a avó materna, se identificando para o Divaldo, do rapaz, acolhe o rapaz nos braços, e Divaldo diz: eu não posso dar notícias do seu filho ainda, mas eu posso da sua mãe, que se encontra aqui comigo. Então, nesse momento, Joana de Ângeles se aproxima e diz a Divaldo: Divaldo, é uma história muito profunda. Esse rapaz, filho de pais ateus, queria muito em vida seguir o sacerdócio. Ele, aos 14 anos, passou a frequentar a Igreja Católica e disse que quando atingisse a maioridade, seria padre. E a mãe disse então para ele que preferia vê-lo morto a vê-lo como sacerdote da Igreja Católica. E ele, então, sonhava com a nobre missão de ser padre. Mas a genitora e o pai também o proibiam. E um dia, num domingo ensolarado, o jovem chega com a mãe, que lia, e pergunta em tom grave: mãe, você não acredita na vida depois da morte? Você me garante que nada existe depois da morte? E ela: absolutamente, meu filho. É uma certeza absoluta. Nada existe depois da morte. E o pai corroborou dizendo: quando há morte cerebral, o nada acontece. Nada mais existe depois do nosso último suspiro. O filho, então, contou Joana Divaldo, tomou de uma arma na própria casa e tirou a própria vida. A mãe carregava a culpa no coração por ter dito, por ter ensinado ao filho algo que não era verdadeiro.
as consequências para o próprio filho foram imensas. Assim como essa mãe, e a história, quem quiser vê-la completa, que felizmente acabou com um final feliz, porque o nosso Deus não é o Deus das penas eternas, mas o Deus das oportunidades eternas, pode conferir na obra Vivências de Amor em Família, do nosso querido Divaldo, onde nós podemos achar essa história. Assim como essa mãe, nós também poderemos ser responsabilizados perante a providência divina toda vez que nós tirarmos dos corações a esperança daqueles que a procuram. Não sejamos nós os falsos profetas. Não estejamos nós entre eles, que por necessidade, por orgulho, por vaidade, falam daquilo que não é verdade. Kardec nos diz, no capítulo 21 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos fala dos falsos cristos e dos falsos profetas, que, nos orientando Kardec, nos dizendo que tudo aquilo que tenha um átomo de orgulho, afastemo-nos, como nos afastamos de uma lepra contagiosa. Não sejamos nós os assambarcadores do pão do Espírito, como nos diz Kardec no capítulo 18 do nosso Evangelho. Não sejamos nós aqueles que tira a esperança dos corações em aflição. A esperança na árvore do cristianismo, que dá-nos os frutos da esperança e da fé. Nesse mesmo capítulo 18, Kardec nos diz que nós podamos, que nós agredimos, que nós mutilamos a árvore do cristianismo, cortando-lhe os galhos, tirando-lhe os frutos que serviriam para os viajores sedentos. Kardec nos diz que os frutos da árvore do cristianismo são a esperança e a fé. A esperança em uma vida futura, em uma vida melhor, melhor do que essa que nós vivemos. A fé nos ensinamentos do Cristo. Quando nós os modificamos, quando nós mutilamos o cristianismo, quando nós mutilamos a doutrina espírita, nós nos tornamos os assambarcadores, nos diz Kardec, do pão do Espírito, assim como os assambarcadores do pão do corpo. Muitas consequências poderá advir para as nossas próprias vidas. Não apenas pelos resultados nos nossos próprios destinos, mas pelo resultado dessa mutilação da doutrina espírita, do cristianismo na vida dos nossos irmãos. Nós precisamos da esperança e da fé, da esperança numa vida melhor, da esperança da vida imortal que Jesus nos prometeu, da vida eterna. Essa é a principal promessa do Cristo. Em todos os seus ensinamentos, Jesus nos fala da vida eterna. Os vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Mas todo aquele que comer da minha carne, todo aquele que beber do meu sangue terá a vida eterna. É esse o ensinamento do Cristo. Mas o que quis Jesus dizer com morreram? Os que comeram o maná do deserto morreram. Nós não somos imortais? O que quis dizer Jesus quando nos afirmou que todos aqueles que comessem da sua carne e bebessem do seu sangue, ou seja, que tomassem do seu evangelho nos seus corações, teriam a vida eterna? Nós já não temos a vida eterna? O que quis Jesus nos dizer com isso? Que se nós o seguirmos, que se nós
evangelizarmos verdadeiramente os nossos corações, nós teremos então a vida eterna, nós não mais morreremos. Jesus teria dito, com essa afirmação para nós, de que se nós o seguirmos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, nós daqui partiremos para a vida eterna e não precisaremos mais reencarnar? Seria essa a mensagem do Cristo? O que nos diz Kardec a esse respeito? Quando nós não precisaremos mais reencarnar? E a questão 170 do Livro dos Espíritos, a primeira obra do nosso Pentateuco kardeciano, nos diz que após a nossa última encarnação, nós nos tornaremos espíritos puros. Espíritos puros, sem mais imperfeições, com a perfeição relativa a que todos nós estamos destinados. Apenas quando nós nos tornemos espíritos puros. E se nós seguirmos o Cristo de todo o nosso coração, nós nos tornaremos espíritos puros? Se nós verdadeiramente, aqui na Terra, desde já, decidirmos pela nossa transformação, nós conseguiríamos ser espíritos puros e não precisar mais reencarnar? Kardec nos responde a isso na questão 192 do nosso Livro dos Espíritos. Quando ele pergunta se nós podemos sair daqui, da Terra, para habitar os mundos dos espíritos puros, os mundos celestes ou divinos, ao que os espíritos respondem não. Porque os espíritos puros possuem qualidades que sequer podeis compreender. Mas se nós daqui não precisamos, não conseguimos, não podemos nos tornar espíritos puros, ainda que enveredemos os nossos melhores esforços, evangelizemos os nossos corações, não conseguimos nos tornar espíritos puros, afinal, qual seria a promessa do Cristo? Jesus nos teria enganado? Mesmo que comamos da sua carne e bebamos do seu sangue, ainda teremos que voltar? Ainda teremos que reencarnar? Qual seria a promessa do Cristo? O que quis dizer Jesus com a vida eterna para aqueles que o seguissem? Onde está o significado das palavras e das promessas do Cristo? É Kardec, é a nossa veneranda doutrina espírita que vem novamente em nosso socorro, pelo estudo aprofundado, a nos dizer que existem dois tipos de encarnação no universo. Dois tipos de encarnação no universo. A encarnação material e a encarnação imaterial. Essa encarnação imaterial é a vida eterna a que nos prometeu Jesus. Aqui, quando ele disse que a recompensa daqueles que o seguissem, que comessem da sua carne e bebessem do seu sangue, nós teríamos a vida eterna, a vida imaterial. Embora ainda precisemos encarnar e reencarnar em uma longa jornada até a nossa perfeição, adquirindo virtudes e qualidades que sequer podemos ainda imaginar, a vida eterna a que Jesus se refere é a encarnação em mundos imateriais. É a pluralidade dos mundos habitados, descrita de forma tão precisa no capítulo 3 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. A categoria dos mundos habitados. É o quinto princípio básico da doutrina espírita. Não a evolução. A evolução é uma consequência do quarto princípio básico da doutrina espírita, que é a pluralidade das existências. A evolução não é o quinto princípio básico da doutrina espírita. É a consequência do quarto princípio básico da doutrina espírita. O quinto princípio básico da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados.
tão bem descrita no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. E é lá, nesse capítulo 3, no item 5, que Kardec nos diz que nós não cumpriremos todas as fases evolutivas da nossa jornada em um mesmo planeta. Que quando atingirmos os ensinamentos que aquele planeta possa nos oferecer, nós passamos para um mundo mais adiantado e assim por diante, de forma que encarnaremos sempre nos planetas que estejam de acordo com o nosso degrau evolutivo. Portanto, queridos irmãos, não é aqui na Terra, nesse mundo material, que nós passaremos todas as fases de nossa jornada evolutiva. Aqueles que seguirem ao Cristo, que verdadeiramente evangelizarem os seus corações, passarão a encarnar em mundos de vida imaterial. Essa é a vida eterna prometida pelo Cristo, porque nesses mundos não existe mais a morte tal qual a conhecemos aqui nos mundos materiais. Não existe mais separação entre os encarnados e os desencarnados, porque os corpos nesses mundos ditosos, quarta categoria dos mundos, como nos ensina Kardec nesse terceiro capítulo de nosso Evangelho segundo o Espiritismo, os corpos são simplesmente etéreis. E não há mais barreira entre os encarnados e os desencarnados, portanto, a vida eterna. Portanto, não mais a dor das separações. Portanto, a vida eterna. Essa é a mensagem do Cristo. Essa é a promessa do Cristo, que nos fala no item 7 do nosso terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nos mostra o que é a Terra. Quando Kardec nos classifica a Terra como sendo o hospital de almas, o sítio malsã, o presídio do qual nós precisamos nos libertar. E Cristo e Jesus é a nossa libertação. Mas vejam como nós esquecemos o quinto princípio básico da doutrina espírita. Vejam como ele é tão pouco divulgado a ponto de certos divulgadores, de alguns divulgadores da doutrina espírita, esquecerem o quinto princípio básico da doutrina espírita e trocá-lo pela evolução, que é apenas consequência do quarto princípio básico da doutrina espírita. A evolução é o objetivo exclusivo da nossa encarnação, nos diz Kardec no capítulo 11 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Amai ao próximo como a ti mesmo. No item 13, nós vemos um espírito amigo, nos dizer que a evolução, o nosso progresso, a nossa transformação moral é o objetivo da nossa encarnação. Mas o quinto princípio básico da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados. E acreditem, irmãos, não são poucos os irmãos que nós atendemos hoje, em profundo estado de dor e de aflição, que precisam do Consolador prometido pelo Cristo, a doutrina espírita. E quando nós os falamos que a justiça de Deus se encontra na pluralidade das existências, e que nós falamos que aqui não é o paraíso, mas que nós teremos outras oportunidades até encontrarmos a nossa redenção, o que nos trará a nossa felicidade plena, eles se desesperam, muitos deles mais ainda, porque já perceberam que habitam um hospital, uma prisão. E dizem, meu Deus, mas ainda que eu siga a proposta que você está me dizendo que a doutrina espírita oferece, ainda que eu siga o Cristo, eu só voltarei para cá. Não. Nós não temos o direito de tirar a esperança daqueles que buscam no cristianismo os frutos dessa esperança. Os frutos dessa árvore do cristianismo, que são a esperança e a fé. A esperança numa vida melhor, a esperança na vida eterna, a fé nas promessas do Cristo, a fé no amor do Criador. Não seria justo voltarmos para o mesmo lugar se verdadeiramente evangelizarmos os nossos corações. Não temos esse direito.
de mutilar o cristianismo, de mutilar a árvore do cristianismo, como nos diz Kardec no nosso capítulo 18. Não temos o direito de mutilar os princípios básicos da nossa veneranda doutrina espírita. Não temos esse direito, sem graves consequências às nossas próprias existências, ao nosso futuro e de todos aqueles que Jesus colocar nos nossos caminhos. Precisamos divulgar a nossa doutrina espírita. Se ela não é a religião do futuro, sabemos que ela é o futuro das religiões, nos seus princípios básicos. Por isso, não podemos corrompê-los, não podemos mutilá-los. Nós, por isso, precisamos estudar. Estudar não por curiosidade, não estudar apenas o Espiritismo para nos maravilharmos com as manifestações do mundo invisível. Estudar não apenas por curiosidade, não apenas para satisfazer a nossa vaidade, para nos tornarmos pretensamente mais conhecedores, estudiosos e superiores aos outros. Não estudar apenas para a nossa própria projeção, para nos tornarmos talvez um expositor espírita. Não. O objetivo do estudo é o nosso progresso. Por isso, ele precisa ser feito de forma séria, perseverante, aprofundada, sem as lentes embaçadas da vaidade, do orgulho e do egoísmo. Essas necessidades tão primitivas que mutilam a árvore frondosa do cristianismo, da nossa veneranda doutrina espírita, que oferece sombra e os frutos da esperança e da fé aos viajores famintos e aflitos que Jesus coloca em nosso caminho. Sejamos fiéis ao cristianismo, sejamos fiéis a Jesus, sejamos fiéis à nossa doutrina espírita, sejamos fiéis a nós mesmos. Sejamos fiéis ao Cristo, levando os seus ensinamentos sem mutilações, sem agressões, que nos chegam de forma tão bela, tão esclarecedora, em forma de tanta luz na nossa veneranda doutrina espírita, que transformarão as nossas vidas, todos os ensinos do Cristo. Sejamos fiéis a eles, para o nosso próprio bem e também para o bem e o progresso de todos aqueles que Jesus coloca em nosso caminho, que Jesus coloca no caminho da doutrina espírita. Sejamos fiéis ao Cristo, sejamos fiéis a Kardec, a nossa doutrina espírita e a nós mesmos.